22. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, respondeu o guarda-chaves. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho. Eu divido os passageiros em blocos de 1000, disse o guarda-chaves. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um rápido iluminado roncado como um trovão fez tremer a cabine do guarda-chaves. Eles estão com muita pressa, disse o príncipezinho. O que é que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves. E trovejou em sentido inverso, um outro rápido iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipezinho. Não, são os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos, disse o guarda-chaves. E um terceiro rápido, iluminado, trovejou. Estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o príncipezinho. Não perseguem nada, disse o guarda-chaves. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Só as crianças esmagam o nariz das vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com a boneca de pano e a boneca se torna muito importante. E choram quando a gente a toma. Elas são felizes, disse o guarda-chaves. 23. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas que aplacavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E que se faz então com os 53 minutos? O que a gente quiser. Pensou o príncipezinho. Se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte. 24. Estávamos no 8º dia de minha pane, justamente quando bebia a última gota da minha provisão de água, foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao príncipezinho, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber. E eu seria feliz, eu também, se pudesse ir caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte. Minha amiga raposa me disse, meu caro, não se trata mais de raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio e respondeu, é bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer. Eu estou muito contente de ter tido a raposa por amiga. Não avalia o perigo, disse eu. Não tem nunca fome ou sede, um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao que eu pensava. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso, na imensidão do deserto. No entanto, pusemo-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio, quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as via como em sonho, porque tinha um pouco de febre por causa da sede. As palavras do príncipezinho dançavam-me na memória. Tu tens sedes também? Perguntei-lhe, mas não respondeu à minha pergunta. Disse apenas, a água pode ser boa para o coração. Não compreendi sua resposta e calei-me. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me junto dele. E após um silêncio, disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi, mesmo? E fitei sem falar a ondulação da areia enluarada. O deserto belo, acrescentou. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não se vê nada, não se escuta nada. E, no entanto, no silêncio,
alguma coisa irradia e o que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de súbito essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, habitava uma casa antiga e diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém, é claro, o conseguira descobrir, nem talvez mesmo o procurou, mas ele encantava a casa toda. Minha casa escondia um tesouro no fundo do coração. Quer se trate da casa, das estrelas ou do deserto, disse eu ao príncipezinho, o que faz a sua beleza é invisível. Estou contente, disse ele, que estejas de acordo com a raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Eu estava comovido. Tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Considerava a luz da lua, a fronte pálida, os olhos fechados, as mechas de cabelo que tremiam ao vento, e eu pensava: o que eu vejo não é mais que uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçassem um sorriso, pensei ainda: o que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua felicidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lâmpada, mesmo quando dorme. Eu o pressentia então mais frágil ainda. É preciso proteger as lâmpadas com cuidado. Um sopro as pode apagar. E caminhando assim, eu descobri o poço. O dia estava raiando. 25. Os homens, disse o príncipezinho, se enfurnam nos rápidos, mas não sabem o que procuram. Então eles se agitam, ficam rodando à toa. E acrescentou: e isso não adianta. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia. Mas não havia ali aldeia alguma e eu julgava sonhar. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado? A roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana e a roldana gemeu, como gemem os velhos cataventos, quando o vento dormiu por muito tempo. Tu escutas? Disse o príncipezinho. Estamos acordando o poço. Ele canta. Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixa que eu puxe, disse eu. É muito pesado para o teu tamanho. Lentamente, içei o balde até em cima e o instalei com cuidado na borda do poço. Nos meus ouvidos permanecia ainda o canto da roldana e na água, que ainda brilhava, via tremer o sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber? E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei-lhe o balde até a boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sobre as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, todo o esplendor do presente de Natal estava também na luz da árvore, na música da missa de meia-noite, na doçura dos risos. Os homens do teu planeta, disse o príncipezinho, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. Não encontram, respondi. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa ou num pouquinho d'água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou: mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. Eu havia bebido, respirava facilmente. A areia é cor de mel quando amanhece, e a cor de mel me fazia feliz. Por que haveria eu de estar triste? É preciso, disse baixinho o príncipe, que cumpras a tua promessa.
Ele estava de novo sentado junto de mim. Que promessa! Tu sabes, a mordaça do meu carneiro, e eu sou responsável pela flor. Tirei do bolso as minhas tentativas de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo: Teus baobás parecem um pouco repolhos. Oh, eu estava tão orgulhoso dos meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres, são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu bem. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabisquei, portanto, uma pequena mordaça, mas sentia, ao entregá-la, um aperto no coração. Tu tens projetos que eu ignoro. Ele não me respondeu, mas disse: Lembras-te da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou: Caí pertinho daqui. E ficou vermelho ao dizê-lo. E, de novo, sem compreender por quê, eu sentia um estranho pesar. No entanto, ocorreu-me a pergunta: Então não foi por acaso que vagavas sozinho quando te encontrei há 8 dias, a milhas e milhas de qualquer região habitada? Não estaria voltando ao ponto da queda? O príncipezinho ficou vermelho de novo, e eu acrescentei hesitando: Terá sido por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca às perguntas, mas quando a gente fica vermelho, não é o mesmo que dizer sim? Ah, disse-lhe eu tenho medo. Mas ele respondeu: Tu deves agora trabalhar, ir em busca do teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de tarde. Mas eu não estava tranquilo. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. 26. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe o príncipezinho sentado no alto, com as pernas balançando, e eu o escutei dizer: Tu não te lembras então? Não foi bem aqui o lugar? Uma outra voz devia responder-lhe, porque replicou em seguida: Não, não estou enganado. O dia é este, mas não o lugar. Prosseguiu o caminho para o muro. Continuava a não ver ninguém. No entanto, o príncipezinho replicou novamente: Está bem, tu verás onde começa. Na areia, o sinal dos meus passos. Basta esperar-me. Estarei ali esta noite. Eu me achava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O príncipezinho disse ainda após um silêncio: O teu veneno é do bom? Estás certa de que não vou sofrer muito tempo? Parei, o coração apertado, sem compreender ainda. Agora, vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam num minuto. Enquanto procurava o revólver no bolso, dei uma rápida corrida. Mas percebendo o barulho, a serpente se foi encolhendo lentamente, como um repuxo que morre, e, sem se apressar demais, enfiou-se entre as pedras num leve tinir de metal. Cheguei ao muro a tempo de receber nos braços o meu caro príncipezinho, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Desatei o nó do seu eterno laço dourado, umedeci-lhe as têmporas, dei-lhe água, e agora não ousava perguntar-lhe coisa alguma. Olhou-me gravemente e passou-me os bracinhos no pescoço. Sentia-lhe o coração bater de encontro ao meu, como o de um pássaro que morre, atingido pela carabina. Ele me disse: Estou contente de teres descoberto o defeito do maquinismo. Vais poder voltar para casa. Como soubeste disso? Eu vinha justamente anunciar-lhe que, contra toda expectativa, havia realizado o concerto. Nada respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: Eu também volto hoje para casa. Depois
Com melancolia, ele disse: é bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando verticalmente no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, perdido ao longe. Tem o teu carneiro, e a caixa para o carneiro, e a mordaça. Agora, vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo. Pareceu-me que ele ia se aquecendo de novo, pouco a pouco. Meu querido, tu tiveste medo? É claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irreparável gelou-me de novo, e eu compreendi que não podia suportar a ideia de nunca mais escutar esse riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu bem, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse: faz um ano esta noite. Minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde caiu o ano passado. Meu bem, não será um sonho mau essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela? Mas não respondeu à minha pergunta e disse: o que é importante a gente não vê. A gente não vê. Será como a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é doce de noite olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. Todas as estrelas estão floridas. Será como a água. Aquela que me deste parecia música por causa da rodana e da corda. Lembras-te como era boa? Lembro-me. Tu olharás de noite as estrelas. Onde eu moro é muito pequeno para que eu possa te mostrar onde se encontra a minha. É melhor assim. Minha estrela será então qualquer das estrelas. Gostarás de olhar todas elas. Serão todas tuas amigas. E depois eu vou fazer-te um presente. Ele riu outra vez. Ah, meu pedacinho de gente, meu amor, como eu gosto de ouvir esse riso, pois ele é o meu presente, será como a água. Que queres dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para outros, os sábios são problemas. Para o meu negociante, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém. Que queres dizer? Quando olhares o céu de noite, porque habitarei uma delas, porque numa delas estarei rindo, então será como se todas as estrelas te rissem, e tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando te houveres consolado, a gente sempre se consola, tu te sentirás contente por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo, terás vontade de rir comigo e abrirá às vezes a janela à toa, por gosto, e teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. Tu explicarás então: sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão maluco. Será uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se eu te houvesse dado, em vez de estrelas, montões de guizos que riem. E riu de novo, mais uma vez. Depois ficou sério. Esta noite, tu sabes, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei sofrer. Eu parecerei morrer. É assim. Não venhas ver. Não vale a pena. Eu não te deixarei. Mas ele estava preocupado. Eu digo isto também por causa da serpente. É preciso que não te morda. As serpentes são mais. Podem morder por gosto. Eu não te deixarei. Mas uma coisa o tranquilizou. Elas não têm veneno, é verdade? Para uma segunda mordida. Essa noite não o vi pôr-se a caminho. Evadiu-se sem rumor. Quando consegui apanhá-lo, caminhava decidido, a passo rápido. Disse-me apenas: ah, estás aqui?
E ele me tomou pela mão, mas afligiu-se ainda. Fizeste mal. Tu sofrerás. Eu parecerei morto, e não será verdade. Eu me calava. Tu compreendes? É longe demais. Eu não posso carregar esse corpo. É muito pesado. Eu me calava. Mas será como uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste. Eu me calava. Perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. Será bonito, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. E eu me calava. Será tão divertido. Tu terá 500 milhões de guizos, eu terei 500 milhões de fontes. E ele se calou também, porque estava chorando. É aqui. Deixe-me dar um passo sozinho. E sentou-se, porque tinha medo. Disse ainda: Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua, tem 4 espinhos de nada para defendê-la do mundo. Eu sentei também, pois não podia mais ficar de pé. Ele disse: Pronto, acabou-se. Hesitou ainda um pouco, depois ergueu-se. Deu um passo, eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho, como uma árvore tomba. Nem fez sequer barulho por causa da areia. 27. E agora, certamente, já se vão 6 anos. Jamais contaram essa história. Os camaradas ficaram contentes de ver-me são e salvo. Eu estava triste, mas dizia: é o cansaço. Agora já me consolei um pouco, mas não de todo. Sei que ele voltou ao seu planeta, pois, ao raiar do dia, não lhe encontrei o corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto à noite de escutar as estrelas. 500 milhões de guizos. Mas eis que sucede uma coisa extraordinária. Na mordaça que desenhei para o príncipezinho, esqueci de juntar a correia. Não poderá jamais prendê-la no carneiro. E eu pergunto então: que se terá passado no planeta? Pode bem ser que o carneiro tenha comido a flor. Ora, eu penso, certamente que não. O príncipezinho encerra a flor todas as noites na redoma de vidro e vigia bem o carneiro. Então eu me sinto feliz. E todas as estrelas riem docemente. Ora, eu digo, uma vez ou outra a gente se distrai e basta isto. Esquecer uma noite a redoma de vidro ou o carneiro saiu de mansinho sem que fosse notado. Então os guizos se transformam todos em lágrimas. Eis aí um mistério bem grande. Para vocês que amam também o príncipezinho, como para mim, todo o universo muda de sentido se num lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu, perguntem, terá ou não terá o carneiro comido a flor? E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais compreenderá que isso tenha tanta importância. Esta é, para mim, a mais bela paisagem do mundo e também a mais triste. É a mesma da página precedente, mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o príncipezinho apareceu na terra e desapareceu depois. Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de reconhecê-la se viajarem um dia na África atrás do deserto. E se acontecer passarem por ali, eu lhes suplico que não tenham pressa e que esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então um menino veio ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos de ouro, se não responde quando o interrogam, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa que ele voltou.